Graça e paz. Hoje eu quero estar deixando uma palavra, a qual se encontra no capítulo 10 de Atos, versículo 43, a qual diz: A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo a Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Porventura pode alguém recusar água para que não seja batizado? Estes também receberam, como nós, o Espírito Santo. E mandou que todos fossem batizados em nome do Senhor. E rogaram-lhe todos que ele ficasse mais alguns dias com eles. Amém? Hoje eu quero estar falando sobre Cornélio. Cornélio era um centurião que, segundo a Bíblia, ele era um homem muito temente a Deus, piedoso, orava continuamente a Deus. E a palavra conta que ele dava muitas esmolas. E a palavra vai contar para nós que apareceu um anjo a Cornélio, dizendo para ele que Deus havia recebido as suas orações e as suas esmolas. Quer dizer, Cornélio ele não era cristão. Naquela época, Cornélio ele era temente a Deus, mas ele não conhecia Jesus. E aí a palavra conta que mandou chamar Pedro. O anjo manda chamar Pedro, que Pedro vai dizer para ele o que ele deve fazer. Porque muitas vezes as pessoas, elas não... Por exemplo, a pessoa ela não é cristã e ela não sabe o que ela deve fazer. Primeiramente, eu vou te contar essa história agora. Eu vou te contar essa parte da Bíblia. Depois tu pode pegar a tua Bíblia, pode ler também e pode ver com seus próprios olhos. Amém? E aí a palavra conta que na mesma hora aparece para Pedro. Quando Pedro vai orar, Pedro sente fome. Ele está orando e sente fome. E aí aparece para Pedro que vinha do céu um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra, no qual havia animais quadrúpedes, répteis e aves. E uma voz diz para Pedro: Come, Pedro, mata e come. E Pedro diz: Jamais, coisa imunda na minha boca eu não porei. E aí a palavra ela nos conta que Pedro, aquela voz diz para ele assim: Como tu pode chamar de imundo aquilo que o Senhor purificou? Porque o Senhor já estava preparando. O Senhor já estava preparando para Cornélio que Pedro fosse lá ajudar ele. Pedro fosse ensinar ele. E a palavra conta que vieram 3 varões da parte de Cornélio. E eles chegaram e o Espírito Santo disse: Vai com eles e não duvida, porque sou eu que tenho mandado. E Pedro vai junto com eles. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, conta a palavra que Cornélio conta para ele tudo, que estava orando, e apareceu o anjo e mandou chamar Pedro, que Pedro lhe diria o que fazer. Então Pedro começa a pregar a palavra. E conta a palavra que conta que Pedro, quando ele pregava, que ele falava sobre Jesus, que Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar aqueles que estão oprimidos pelo diabo, que Jesus veio, ele curou, ele salvou, ele libertou. A palavra conta que quando ele está contando sobre isso, o Espírito Santo cai sobre toda aquela gente, porque Cornélio ele tinha convidado os seus parentes, Cornélio ele tinha convidado seus conhecidos para virem ouvir a Pedro. E a palavra conta que o Espírito Santo vem sobre todas aquelas pessoas, eles começam a magnificar a Deus, eles começam a falar em línguas. E todos os que vieram com Pedro, porque vieram algumas pessoas com Pedro também, eles ficam maravilhados de ver que também sobre os gentios o Espírito Santo vem, que não é só sobre eles. Eles ficam maravilhados de ver que é para todos. E aí Pedro batiza aquelas pessoas. No capítulo 11 vai contar para nós que a igreja chama Pedro, porque a igreja quer saber o porquê, porque não era comum. Não era comum, não era aquilo, né, que eles pensavam que fosse daquela maneira. Então, eles chamam a Pedro. E Pedro conta para eles toda a história do que aconteceu. E Pedro diz para eles: Porque se Deus deu para eles o mesmo Espírito que deu para nós, quem sou eu para resistir a Deus? Então, Pedro conta para eles que o Espírito Santo apareceu para ele. Deus manda. Fala com ele e fala com Cornélio também. Então, ele sabe que é de Deus. Quem é ele? Até porque a palavra ela nos diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra nos diz que conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. A palavra, ela nos diz, lá em Lucas 19, se tu ler lá, conta sobre Zaqueu, o publicano. Conta que Zaqueu ele subiu naquela árvore porque ele ouvia falar de Jesus e ele estava curioso para ver Jesus. E quando ele subiu naquela árvore, Jesus vendo o esforço dele,
de tentar conhecê-lo, Jesus disse verdadeiramente, hoje veio salvação na tua casa. Porque a palavra lá nos diz que Jesus ele veio para curar, ele veio para libertar. Mas Lucas 19:10 vai dizer para ti assim, Jesus veio para buscar aquilo que se havia perdido. Veio para te salvar, para me salvar. Então hoje pode até parecer que para nós não tem salvação, pode até parecer que está perdido, mas não está. Jesus, ele veio para mim e veio para ti. Basta nós crermos. E talvez tu não saiba o que fazer, mas eu vim aqui para dizer para ti, assim como Pedro ele foi até Cornélio para pregar a palavra, para dizer que Jesus ele quer te salvar, que Jesus ele é parte do plano de Deus, que é um plano de salvação para mim e para a tua vida, porque Deus ele só quer a nossa salvação. Eu venho dizer para ti sobre esse Jesus a quem eu sirvo, esse Jesus que só quer a tua salvação, esse Jesus que só quer o teu bem. E a única coisa que você tem que fazer é reconhecer que ele é Jesus, crer nele, será salvo tu e a tua família. E como que tu faz isso? Tu reconhece ele como teu único e suficiente Salvador e tu é batizado. Tu é batizado nas águas. Então, não é tempo mais. Não é mais tempo de ficar aí parado. Não é mais tempo. Faz uma reflexão da tua vida. Faz uma reflexão de tudo que há nesse mundo. Faz uma reflexão. Se tá tudo bem, olha para dentro de ti. Aproveita agora essa quarentena na qual nós estamos e faz uma reflexão sobre toda a tua vida. Leia a Bíblia, leia a palavra, ouça pregações e veja se é isso mesmo que tu quer, se tá tudo bem para ti. Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer e às vezes Deus ele só quer que nós paramos e olhamos para nós dentro de nós. Ele só quer que nós tenhamos uma resposta, nós mesmos, para nós. E às vezes essa resposta ela está em Jesus. Às vezes tu vai ver que o que te falta é Jesus. Nem todos conseguem ver isso. Mas talvez só faltava alguém para pregar essa palavra para ti. Talvez só faltava alguém para dizer para ti que tu precisa de Jesus. Porque eu preciso, todos nós precisamos de Jesus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a tu e a tua família. Que Deus venha te guardar. Amém.